Receber uma multa ambiental pode ser um grande susto, mas o verdadeiro pesadelo surge da possibilidade de ter bens bloqueados para o pagamento dessa multa. Muitos empresários e produtores rurais que são autuados têm medo de perder tudo o que construíram ao longo da vida por causa de uma penalidade que muitas vezes consideram injusta. O que poucos sabem é que existem regras para o bloqueio de bens e nem sempre ele é imediato, inevitável ou irreversível. Com a estratégia correta, é possível evitar esse prejuízo e, em alguns casos, até mesmo reverter a situação e anular a cobrança. Muitas pessoas acreditam que, ao receberem uma multa ambiental, seus bens serão automaticamente confiscados. Mas não é assim que funciona. Em regra, a cobrança da multa ambiental só pode acontecer depois que todos os meios de defesa na esfera administrativa se esgotarem. Entenda o processo. Recebimento da multa. O autuado tem o direito de se defender na via administrativa. Fim dos recursos administrativos. Se não houver mais possibilidade de contestação na esfera administrativa, a multa é inscrita na dívida ativa, ação de execução fiscal. Após a inscrição na dívida ativa, o órgão ambiental pode ajuizar uma ação de execução fiscal para cobrar o valor da multa. Bloqueio de bens. Se o débito não for pago voluntariamente, o juiz poderá autorizar o bloqueio de bens e valores para garantir o pagamento. Quais bens podem ser bloqueados? Quando o bloqueio é autorizado, ele pode atingir contas bancárias, por meio do sistema Sisbajude, veículos, através do sistema Renajude, imóveis, por registro na matrícula do imóvel, e outros bens de valor, como máquinas, equipamentos e outros. O grande problema é que esse bloqueio pode comprometer a sobrevivência do empresário ou do produtor rural, tornando inviável a continuidade das suas atividades. Se você acha que isso não pode acontecer com você, saiba que a legislação permite esse tipo de medida em diversas situações. No Brasil, quem comete uma infração ambiental pode responder, em regra, 3 tipos de processos, naquilo que juridicamente chamamos de tríplice responsabilização ambiental. Essa previsão está no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A consequência dessa previsão legal é que, além da penalidade de multa apurada no processo administrativo conduzido pelo órgão ambiental que aplicou a sanção, o autuado pode ser penalizado civilmente e criminalmente. Tanto no processo civil quanto no processo criminal, os bens do infrator podem ser bloqueados para garantir a reparação dos danos ambientais. E esse bloqueio pode acontecer independentemente da conclusão do processo administrativo no qual a multa está sendo apurada. Assim, antes mesmo do esgotamento dos meios de defesa junto ao órgão ambiental que aplicou a multa, os bens do infrator podem ser bloqueados. E é muito comum que os juízes determinem o bloqueio dos bens de forma liminar, antes mesmo que o infrator saiba da existência do processo. O bloqueio de bens não é uma questão definitiva. Existem diversas estratégias jurídicas que podem ser adotadas para evitar ou reverter essa situação, especialmente quando há falhas no processo de constituição e de cobrança da multa, bem como no processo que busca a reparação dos danos ambientais. Os principais argumentos utilizados para anular o bloqueio são: violação ao direito de defesa. Se a multa foi aplicada sem que o autuado tivesse a oportunidade de se defender adequadamente, o bloqueio pode ser questionado. Erro na inscrição da dívida ativa. Caso o débito tenha sido inscrito de maneira irregular, a execução fiscal pode ser extinta. Desproporcionalidade do bloqueio. Se os valores bloqueados forem superiores ao valor da multa, é possível pedir a liberação parcial dos bens. Negociação da dívida. Em alguns casos, é viável negociar um parcelamento da multa, evitando o bloqueio de bens. Celebração de acordo. Em muitos casos, é possível fazer um acordo sobre a reparação dos danos ambientais, garantindo o desbloqueio dos bens. Impenhorabilidade de bens. O artigo 833 do Código de Processo Civil garante que alguns tipos de bens não podem ser penhorados, tais como o bem de família e a pequena propriedade rural. O bloqueio dos bens é uma medida adotada para garantir o pagamento da multa ambiental, da reparação do dano ambiental ou do pagamento de eventual indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da infração. Caso o infrator não conteste a penhora, os bens móveis e imóveis poderão ser leiloados e os recursos obtidos com a venda utilizados para pagar a dívida. Os valores bloqueados serão transferidos para o credor. Você não precisa enfrentar esse problema sozinho. Se você está enfrentando o risco de ter seus bens bloqueados, ou já teve algum bem penhorado para o pagamento de uma multa ambiental, ou para a garantia da reparação dos danos ambientais, saiba que existem caminhos para reverter essa situação.
O direito ambiental oferece diversas alternativas para minimizar os danos e garantir que você não sofra prejuízos irreparáveis. Cada caso é único, e a melhor forma de proteger seu patrimônio é contar com um advogado especialista que possa avaliar sua situação e traçar a melhor estratégia de defesa. Não espere seus bens serem bloqueados para buscar ajuda.